A Bíblia fala de um homem por nome de Ezequias, lá em Isaías 38. Vamos lá. Fala desse rei Ezequias. Isaías 38, diz o texto sagrado. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Era um problema sério, pessoal. Não era qualquer doença, era uma úlcera. Alguns até acreditam se tratar de um câncer, mas a Bíblia se limita a falar que era uma úlcera e não tinha jeito. Não existia médico que pudesse ajudar este homem. Ele era rei, portanto, ele era um homem rico. Ele tinha condições de contratar os melhores médicos da época. Ele tinha condições de contratar os melhores especialistas, mas, com certeza, ele buscou e ninguém conseguia resolver o seu problema. E diz o texto aqui, no versículo, mesmo versículo fala, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele diz, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus é Deus de ordem, de decência. Quem gosta de bagunça são os demônios, mas Deus quer que você ordene bem a sua vida. Deus quer que você ponha em ordem a sua casa. Esteja bem com Deus, esteja bem com o Senhor. Não deixe para certificar de que está tudo bem entre você e Deus depois da sua morte, porque quanto ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, antes da sua partida, necessário é que você certifique-se de que esteja tudo bem entre você e o seu Criador, entre você e Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Verdadeiramente você está fazendo as coisas como elas precisam ser feitas? Você está obedecendo os princípios, os preceitos da palavra de Deus? Está andando em santo temor e tremor? É um homem de oração? É uma pessoa que se consagra a Deus? Ou está fazendo a coisa de qualquer jeito? Nós não podemos fazer de qualquer jeito. O Ezequias estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Estava acometido de uma doença terrível que não tinha cura, não tinha jeito. Não era uma junta médica ou um médico, um especialista que estava dizendo que não tinha jeito. Era o próprio Deus que está dizendo, porque morrerás e não viverás. E ele não tinha mais muito tempo, mas precisava colocar a sua casa, a sua vida em ordem. Avalie a sua vida. Analise a sua situação. No caso dele, a dificuldade foi na saúde. Mas quantas pessoas nós, como pastores, atendemos diariamente com dificuldade no casamento, com problemas conjugais? Quantas pessoas nós, enquanto pastores, homens de Deus, nós atendemos pessoas que estão desenganadas pela medicina, que não existe cura segundo a medicina, segundo a ciência. E nós atendemos essas pessoas e ministramos para elas uma palavra de fé,
uma palavra da parte de Deus, unimos a fé, fazemos uma oração e Deus abençoa, e Deus dá a vitória. Quantas pessoas ao longo dos anos eu já atendi com problemas na família, os mais variados, problemas inimagináveis. Você fala, como é que pode um ser humano passar por essa situação? É um filho que virou a cabeça e se perdeu, é uma filha que virou a cabeça e se perdeu, é a família que todo ano tem que sepultar um ou dois entes queridos. Meu irmão, alguma coisa tem que ser feita. Você precisa colocar-se diante de Deus de verdade. Eu não vou aceitar, Deus, essa situação. O Senhor é comigo, eu vou ordenar bem a minha vida, eu vou me colocar diante do Senhor e tudo isso vai mudar. Quer ver um outro problema muito comum nas igrejas? O financeiro, irmão. Tem gente que trabalha muito, mas não consegue galgar, não consegue subir na vida, não consegue prosperar, a vida não anda, fica tudo amarrado, não vai, parece uma coisa do mal, e é. Nós estamos falando de um rei, do reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, que foi acometido de uma doença grave, não tinha jeito, não tinha cura, não era a junta médica ou um especialista que estava dizendo que ele iria morrer. O próprio Deus disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quer dizer, a situação era séria, o problema era grave. O versículo 2 fala: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele passou a fazer aquilo que há muito tempo ele havia deixado de fazer. Uma oração a Deus. Fale a verdade. Quanto tempo faz que você não faz uma oração de todo o seu coração, você e Deus, a sós? Você vivendo ali o seu momento de intimidade, o seu momento de comunhão com Deus. Tem gente que só vai fazer isso, né, diante de um susto, de quase perder um ente querido, diante de um susto, de um diagnóstico médico que lhe é desfavorável, diante de uma situação perigo, aí ela vai lembrar que existe Deus. Quando, na verdade, nós deveríamos manter intimidade, manter comunhão e fazer como os grandes homens da Bíblia fizeram. Andar com Deus, nós precisamos andar com Deus, irmãos. Você vai perceber que Ezequias, no começo do seu reinado, ele fez muitas coisas boas. Ele restabeleceu o culto, ele abriu a porta da casa do Senhor, colocou tudo em boa ordem, andava diante de Deus com fidelidade, para onde ele se voltava, Deus era com ele, Deus o abençoava, ele prosperava, ele obtinha vitória. Mas de repente essa luta quase que simultânea, o rei da Assíria, Senaqueribe, sitiando a cidade de Jerusalém, a luta com essa doença, com essa enfermidade que não tinha jeito. Chega o Isaías e diz: ó, você vai morrer, tem muito o que fazer não. Deus está falando que você vai morrer. O que ele fez? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Faça a sua oração. Mas quando você fizer a sua oração, faça com verdade, com sinceridade, de todo o seu coração. Faça sentindo cada palavra. Faça com fé, crendo que Deus está ouvindo a sua voz e vai atender ao seu pedido, vai atender
a sua oração. Ele virou o rosto para a parede, não quis saber mais de nada, irmão. E voltou a fazer algo que há muito tempo ele havia deixado de fazer. Uma oração, orar, falar com Deus. Não quis saber mais de nada, virou o rosto para a parede, virou o rosto para o mundo, voltou-se ali, ficou focado somente em Deus e falou com Deus de todo o coração. E olha o que ele falou, o versículo seguinte, o 3. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Vamos analisar isso aqui. Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. Tem que andar diante de Deus em verdade. Houve uma época que ele era intenso, e realmente ele andava diante de Deus em verdade. Mas se a gente não vigiar, a gente acaba relaxando, se esfriando, ou cometendo o erro de servir a Deus ao nosso modo, do nosso jeito, fazer as coisas à nossa maneira, e às vezes até fazer de qualquer jeito. Não pode. Andei diante de ti em verdade. Ande diante de Deus em verdade. E ele fala mais: e com o coração perfeito, isto é, eu andei diante do Senhor de todo o meu coração. E com Deus é assim, você tem que vir de coração inteiro e se colocar diante dele de todo o seu coração. Não pode fazer aquela coisa meio que fria, distante, indiferente, não. Ou robótica, não. É fazer a coisa para Deus de todo o seu coração. E ele fala: e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele chorou muitíssimo. Quer dizer, ele refletiu. Ele colocou-se diante de Deus. Voltou a fazer aquilo que há muito tempo ele não fazia. Voltou o seu rosto em direção a Deus com verdade, de todo o coração. Ele colocou a sua vida, a sua casa em ordem. E ele chorou muitíssimo. Quer dizer, a oração tem que ser feita, irmãos, com sentimentos. Você não é um robô, não é um papagaio. Você fala com Deus de todo o seu coração. Você abre o seu coração: Senhor, eu vim diante de ti para resolver essa situação, e eu vou resolvê-la no nome do Senhor Jesus. Coloca a tua casa em ordem. Como é que está o teu casamento? Responda para si mesmo. Como é que está a tua família? Pastor, lá em casa está todo mundo de cabeça virada. É só problema. Coloque essa situação diante de Deus, coloque essa casa em ordem. Deixa Deus te usar para colocar a sua casa, a sua família em ordem. Como é que está a sua saúde? Pastor, de um tempo para cá, olha, a coisa está séria, está ficando feia. Se cuida, vai diante de Deus e resolve isso, mas resolve com Deus, resolve com verdade, com sinceridade. Irmãos, quem anda com Deus anda seguro, quem anda com Deus anda de cabeça erguida diante de toda e qualquer situação. Como é que está? Vamos colocar aqui a tua vida financeira. Eu vou começar um trabalho agora em 2025, nas noites de segunda-feira, voltada para a vida financeira, a vida profissional, a vida empresarial,
nós vamos lutar juntos e Deus há de nos conceder a graça, o dom da prosperidade. Vai nos abrir o caminho, vai nos abrir as portas, Ele vai nos abençoar. Isso porque a vida de muitas pessoas, a vida financeira, está toda atrapalhada, toda enrolada. E Deus quer desenrolar tudo isso. Então, as noites de segunda-feira aqui, a partir de 2025, serão congressos poderosíssimos para abençoar as nossas vidas na questão financeira. E Deus vai fazer isso. Você que é de Piracicaba e está ouvindo essa minha convocação, esteja aqui comigo. Porque Deus vai abençoar de uma maneira poderosa no nome de Jesus. Já vou começar na primeira segunda-feira do mês de janeiro. E nós vamos até dezembro, nessa marcha da vitória, buscando a Deus, e Deus vai nos dar a bênção. Amém, pessoal? O fato é, muitos de nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem. Quem gosta de bagunça são os demônios. Os demônios gostam de ver a tua vida toda bagunçada, toda desordenada, nada dando certo, em nada você indo bem. É o diabo que quer ver você assim, porque Deus diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus quer te ver bem na sua vida espiritual, Deus quer te ver bem na sua vida física, Deus quer te ver bem também na sua vida financeira. Em todas as áreas, em todas as coisas, Deus quer que você esteja bem. Pastor, mas eu não estou. Então você vai voltar-se para aquele que pode resolver o seu problema e vai colocar diante dele a sua vida, ordenar bem o seu caminho, colocar a sua casa em ordem, e Deus vai ouvir as suas orações, as suas preces, Deus vai honrar a sua fé, e você vai ser uma bênção no nome do Senhor Jesus. Bênção completa em todas as áreas. O versículo 3 fala: e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele refletiu. Ele entendeu que ele precisava voltar para Deus. Ele compreendeu que nenhum outro poderia resolver o seu problema. Somente o seu Criador, Deus. E ele se voltou para Deus. É isso que a gente tem que fazer. O versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Essa notícia, ela é boa ou é ruim para um homem que havia recebido um diagnóstico de morte? Para um homem que estava lutando pela vida contra uma doença que não tinha cura, não tinha jeito, não existia um médico ou especialista que pudesse resolver o caso de Ezequias. Ele era o rei, ele tinha condições de consultar-se com os melhores especialistas da época, mas ninguém resolveu o problema dele. Mas quando ele voltou-se para Deus, Deus deu a solução, Deus deu a resposta. Amém? Era uma úlcera terrível. Repito, alguns acreditam tratar-se até de um câncer. Mas quando ele voltou-se para Deus ali, essa situação que não tinha jeito, foi resolvida. Amém, pessoal? A Bíblia se limita a falar que era uma úlcera. Então não vou dizer que era outra coisa.
A Bíblia diz que era isso, só que era uma coisa grave, era uma coisa séria, não tinha jeito. Mas Deus deu jeito? Sim ou não? Deus vai dar jeito também na sua vida. Deus vai trazer solução também ao seu problema. Seja em que área da vida for. Só que você precisa fazer a sua parte, irmão. Você precisa buscar, precisa vir à igreja, precisa entrar no propósito de fé, fazer uma campanha, entrar num projeto de oração. Eu vou me voltar para Deus, eu vou esquecer tudo lá fora e eu vou buscar a Deus de verdade, eu vou colocar a minha vida diante do altar. Entra diante de Deus, mas faz uma oração, escuta, faça uma oração com verdade, faça uma oração de todo o seu coração, com um coração perfeito. Faça um esforço para viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós na sua palavra. Foca em Deus, foca em Jesus, olha para Ele, que nele estará a solução de todo e qualquer problema que porventura você esteja enfrentando. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós, uns em uma determinada área da vida, outros em outras, mas o fato é que todos nós passamos por problemas, enfrentamos as nossas lutas, mas com Deus a gente consegue vencer tudo. Não é isso que a Bíblia fala? Sim ou não? Sim. Então Ezequias fez a coisa certa. Diante de um diagnóstico, diante de uma doença grave, que não tinha jeito, não tinha cura, não existia um médico na face da terra que pudesse solucionar o problema de saúde do rei. O profeta vem e diz: você vai morrer, põe a tua casa em ordem, organize as coisas, e diante dessa situação, porque pessoal, ninguém quer morrer. O que ele fez? Virou-se para a parede, esqueceu de tudo e buscou a Deus como nunca antes ele havia buscado. Voltou a fazer aquilo que há muito tempo ele não fazia mais, uma oração a Deus. Porque se a gente não vigiar, só oramos quando estamos aqui na igreja. Mas eu estou falando daquela oração que você tem que fazer a sós com Deus, ter o seu momento com Deus, ter as suas experiências com Deus, não ficar dependendo da oração de outras pessoas. Você desenvolver a sua intimidade, a sua comunhão, você buscar conhecer a Deus, ter experiências gloriosas com o Senhor Jesus, mas você precisa fazer isso sempre de todo o seu coração. Amém? Aí não importa o seu problema. É conjugal, Deus resolve o problema conjugal. É familiar, Deus resolve o problema na família. É um problema de saúde, que a medicina diz que não tem cura, que não tem jeito, Deus também resolve. O impossível aos homens é possível para quem? Para Deus. É um problema financeiro, você trabalha muito, mas não está conseguindo prosperar. A Bíblia diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Deus quer ver você bem em todas as coisas. Deus quer te conceder o dom da prosperidade. Prosperidade é dom de Deus. Ele quer ir à sua frente, abrindo o caminho, abrindo as portas e lhe abençoando em tudo. Basta você crer. Perceba, Ele é o dono da vida. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia diz que é Ele mesmo quem dá a todos nós, a vida, a respiração e todas as coisas. Então anda diante de Deus, anda com verdade, anda de coração perfeito, se esforce para você fazer aquilo que a Bíblia Sagrada determina, se esforce para fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E aí você vai viver Deus, vai ver Deus na sua vida. Você vai clamar e Ele vai dizer: eis-me aqui, eu estou aqui para lhe atender, para lhe responder. No caso de Ezequias, ele venceu a luta contra essa doença.
ele não morreu vítima dessa doença, que não tinha jeito, não tinha cura, era grave. Os homens nada podiam fazer por ele, mas aquilo que os homens não puderam fazer, Deus fez. E ele também venceu a sua luta contra Senaqueribe, rei da Síria. Todos nós já conhecemos a história. A Síria era o poder político dominante na época, a força militar a ser respeitada. Os assírios, eles eram terríveis. O exército dos assírios era um exército poderosíssimo. Sitiaram a cidade de Jerusalém, intentaram contra a cidade de Jerusalém. Quem estava ali? O rei Ezequias, homem de Deus. Quem estava ali? Isaías, homem de Deus. O que esses homens fizeram? Oraram, colocaram a situação diante de Deus. E aí Deus mandou um anjo, apenas um anjo. E esse anjo de Deus, poderosíssimo, numa noite, pessoal, feriu, matou a 185 mil soldados do exército da Síria. Quando o rei levantou-se pela manhã, só tinha cadáveres. Não entendeu nada e voltou para sua casa envergonhado. Eu não sei em quantas frentes você está lutando, mas em todas elas, se você crer, Deus vai lhe dar vitória. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu lhe apresento a solução. A solução para o seu problema é o Senhor Jesus. Deus é a resposta que você precisa em qualquer área da sua vida. Não importa a luta que você esteja passando. Eu já enfrentei tantas e pessoas que eu conheço aí já passaram por tantas lutas que não tinha jeito, irmão. Mas se voltaram para Deus, viraram o rosto para a parede, por assim dizer, se desconectaram desse mundão, se dedicaram a Deus de todo o coração e Deus reverteu, Deus mudou a situação e vai mudar a tua também. Amém? Glória a Deus. Naquilo que você está precisando. Qualquer área da sua vida. O versículo 5. Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. A oração não pode ser mecânica. Aquela oração robotizada. Tem que ser com sentimentos, tem que ser de todo o seu coração, tá? E vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que bênção, hein? 15 anos, ele é o dono da vida, sim ou não? Ele é o dono do tempo, ele é o dono de tudo. E iria acrescentar mais 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Qual era o sinal? Eis que farei que a sombra dos degraus que passou com o sol pelos degraus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim, recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Quer dizer, Deus, ele não só curou a Ezequias, escute o que eu estou te falando, Deus não só curou o rei Ezequias de uma doença incurável e grave, Deus também deu a ele vitória sobre os assírios, Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida, Deus o abençoou em tudo o que ele fez. E é isso que Deus quer fazer com a gente também. Hoje Deus quer falar, se manifestar e abençoar a vida de cada um de nós. Hoje Deus quer se revelar a cada um de nós. Só que às vezes as pessoas, irmãos,
elas não buscam de todo o coração. A hora de buscar, hoje pela manhã tivemos experiências tão lindas, tão gloriosas. Parecia que a terra e o céu haviam se fundido. A presença de Deus estava aqui de uma maneira muito forte. Você vê pessoas em lágrimas, não de tristeza, mas de alegria por estarem na presença de quem? De Deus. Que coisa linda Deus fez hoje aqui. E Ele está aqui presente, e você pode também receber a sua bênção e ser muito abençoado. Coloca para mim Marcos 1,40 no telão, que aqui eu já termino. Marcos 1,40. Eu amo essa palavra, porque aqui tem algo muito bom para nós. E aproximou-se dele um leproso. Pergunta: de quem você está se aproximando? Você tem que se aproximar daquele que pode e te abençoar. Ele não só pode, ele quer te abençoar. Então você precisa se aproximar dele. Tá? Se aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Preste atenção, gente. O leproso sabia que Jesus podia. Ele só não sabia se Jesus queria limpá-lo, curá-lo. E Jesus o corrigiu imediatamente. O versículo seguinte fala: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Preste atenção, Jesus pode e Jesus quer curar você, abençoar a sua vida em todas as áreas. Ele está contigo para lhe ajudar e para guerrear as suas guerras. Não duvide, Ele pode, Ele quer, Ele se importa, Ele quer que você esteja bem em todas as áreas da tua vida. Então, busca de verdade. Senhor, eu vou buscar e o Senhor vai me abençoar. No nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Fica de pé, por favor.